Olá a todos! Aqui é o Escritório de Investigação de Mistérios. 3 horas e 42 minutos em 28 de julho de 1976. Os residentes da cidade de Tangshan, província de Hebei, China, estavam imersos em um sono profundo. De repente, o terremoto chegou e Tangshan foi quase totalmente arrasada em apenas 30 segundos. Naquele terremoto de 7,8 graus, 650 mil casas foram destruídas, 240 mil pessoas foram mortas, 160 mil ficaram gravemente feridas e 4.200 crianças ficaram órfãs. As perdas econômicas chegaram a 3 bilhões de yuans. Por muito tempo desde então, as pessoas de todo o país estavam envoltas em profunda tristeza. Mas naquele desastre, equipes médicas e de resgate resgataram pessoas à beira da morte. 10 anos depois, em 1987, professor Jin, reitor do hospital Tianjin Anden, recebeu um subsídio especial do Conselho Estadual. Com seu colega, o professor Liu Jianxuan, entrevistou aleatoriamente 100 sobreviventes do terremoto em Tangshan. Conduziu uma pesquisa de experiência de quase morte. 81 dados foram tidos como relevantes dentre os 100 entrevistados. Depois disso, os dois professores também publicaram o primeiro relatório de pesquisa sobre experiência de quase morte na China continental. Hoje vamos falar sobre o mundo visto pelos sobreviventes do terremoto de Tangshan. Os artigos do professor Fang Zhiying e do professor Liu Jianxin foram publicados pela primeira vez no periódico chinês de psiquiatria em 1992. Das 100 pessoas entrevistadas no início, 19 pessoas foram excluídas por causa de informações incompletas ou sofrimento durante a entrevista e por não conseguirem se lembrar do passado. Finalmente, 81 amostras foram consideradas válidas, 43 homens, 38 mulheres. A idade média estava entre 31 anos. Existiam 4 casos de menores de 18 anos. 76 deles ficaram paralisados para o resto da vida por causa do desastre. 54 deles estavam completamente paralisados. Em outras palavras, esses entrevistados eram pessoas que ficaram com graves sequelas. A senhora Liu, que tinha 23 anos, estudou até o ensino fundamental. Na época do terremoto, era operária de fábrica. Sua coluna lombar foi quebrada por uma casa que desabou. Desde então, não conseguia movimentar a parte inferior do corpo e precisava usar cadeira de rodas. De acordo com a senhora Liu, no momento do acidente ela não sentiu medo nenhum. Em vez disso, seu pensamento se tornou extremamente claro. Ela viu cenas do passado na sua mente como um filme. Via cenas dela rindo e brincando com seus amigos de infância. Uma cena romântica com seu primeiro amor. O primeiro dia de trabalho. A primeira vez em que foi elogiada pelo supervisor. Parecia que os momentos felizes da vida se condensavam naquele breve momento. Olhando para trás, a forte sensação de felicidade fazia sorrir o canto da boca da senhora Liu, e justamente essa felicidade era o que sustentava sua vida. Li, um garoto do interior que tinha apenas 12 anos na época do terremoto, teve experiências completamente diferentes da senhora Liu. Ele disse que foi atingido por uma viga que caiu sobre sua coluna cervical e por isso não conseguia mais se mover. De repente sentiu como se estivesse em algum lugar em que outros olhavam para ele, mas não sabia se eram humanos.
Em seguida, o ambiente começou a ficar escuro e havia um som indescritível em seus ouvidos. Depois que o som durou certo tempo, ele começou a repassar várias cenas de sua curta vida. E esta reprodução era como um fluxo de consciência não controlado pelo cérebro. Coisas boas e coisas ruins. Não são poucos casos semelhantes quando alguém está à beira da morte. Tsao, uma professora universitária de 56 anos na época do terremoto, era ateia. No momento em que ela parecia estar morrendo, todas as cenas apareceram em sua mente, como ir para a universidade, o movimento de educação socialista, a revolução cultural e, finalmente, quando pôde voltar ao trabalho. De repente, ela sentiu que havia passado por muitos altos e baixos em sua vida. Não podia simplesmente morrer daquele jeito. Então sentiu como se alguém a tivesse puxado de volta à realidade. Embora a professora Tsao tenha perdido marido, filhos e neto no terremoto, ela conseguiu sobreviver. Ela achava que aquilo não tinha sido uma coincidência. Além de alguns verem essas cenas passarem na mente, houve também algumas experiências cheias de mistério. No relatório da pesquisa dos sobreviventes do terremoto de Tangshan, cerca de um terço disse que teve a experiência de passar por um local escuro. Algumas pessoas dizem que ouviram barulhos estranhos e a sensação de ser espremido nessa passagem. Algumas pessoas puderam ver claramente a luz no final da passagem. O professor Fan Zhiyin e Liu Jiangxin resumiram esta experiência como experiência do túnel. Um entrevistado descreveu que naquela época ele sentiu que seu corpo estava dividido em dois. De acordo com sua experiência social, crenças religiosas, estado civil, personalidade e até mesmo nível de educação, as cenas que as pessoas viam na experiência também eram diferentes. Mas essas experiências não eram aleatórias. Fan Zhiyin e o professor Liu Jiangxin registraram as descrições de todos os entrevistados e dividiram as experiências em 40 subcategorias, incluindo ver o passado, sentimento de estar fora do corpo, leveza, possuir alguma estranheza no corpo, sensação de destruição do mundo, sensação de integração com o universo, sensação de tempo estático, entre outros. A maioria dos entrevistados tiveram duas ou mais experiências. O que chocou os dois professores foi que suas descobertas eram muito semelhantes às de muitos países ocidentais em experiências semelhantes. Em outras palavras, esta experiência cruzava raças, línguas e crenças religiosas. O conceito de experiência de quase morte foi proposto pela primeira vez pelo professor Raymond Moody, da Universidade de Nevada. O nome em inglês é Near Death Experience. O professor Moody o define como uma série de experiências especiais em um estado clínico de morte, em que o coração para de bater e as ondas cerebrais desaparecem, seguido pela parada respiratória. Por volta da década de 1970, o professor Moody selecionou 50 casos e 150 experiências para uma pesquisa aprofundada. Mais tarde, em 1975, o professor Moody publicou o livro Vida Após Vida. Este livro mais tarde se tornou a base do estudo dessas experiências. Em 1978, a International Near Death Experience Research Association foi formalmente estabelecida para explorar o significado da vida e a verdade da morte. Os resultados dos estudos realizados pelo professor Moody podem ser divididos em duas categorias.
Uma era de alguém que foi declarado morto na clínica médica, mas depois voltou à vida. Havia também uma categoria de pessoas que ficaram gravemente feridas em acidentes e quase morreram. O professor Mould conduzia um estudo aprofundado desses 50 casos e resumiu os principais elementos de experiência de quase morte. O primeiro elemento seria o som. Pode ser a sentença do médico, vozes indescritíveis ou alguma música suave. O segundo elemento seria ver o próprio corpo, parecido com algumas experiências do terremoto de Tangshan. O terceiro é o túnel escuro. Pode ser um desfiladeiro em uma caverna, até mesmo um ralo ou chaminé. O túnel escuro às vezes vem acompanhado por algum som semelhante a alguns relatos do terremoto de Tangshan. O quarto elemento envolve encontrar parentes e amigos. O quinto envolve uma forma de vida brilhante se aproximando, mudando de muito claro para cinza e escuro. Essa luz não faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis. Podem até sentir calor e amor vindo dessa luz. Pessoas de diferentes religiões têm diferentes percepções. Por exemplo, os cristãos pensam que é Jesus, judeus pensam que é um anjo. Pessoas sem nenhuma crença religiosa pensam que é uma forma de vida luminosa. O sexto envolve visualizar o passado. Descobriu-se que não importa se a pesquisa tenha sido realizada na China ou em países ocidentais. Olhando para trás, a vida é interligada, mas a cena não dura muito tempo. Frequentemente, conclui em poucos instantes. Por último, nessas experiências as pessoas percebem algum limite ou restrições. Talvez o limite seja um portão, uma cerca, um rio ou mesmo uma ponte. Quando a pessoa deseja cruzar essa fronteira, ela é puxada de volta. Algumas dessas pessoas disseram que não queriam voltar, mas no final voltaram sem saber como. Nos últimos 20 anos, relatórios acadêmicos sobre experiência de quase morte foram publicados em muitas revistas oficiais. Então, o que acontece depois da morte? Deixe-me compartilhar uma pequena história com vocês. Muitos anos atrás, um estudioso ateu falava em um discurso público que não havia Deus neste mundo. Ele ainda desafiou em voz alta, dizendo: Deus, se você realmente existe, então vem agora e tire a minha vida. Depois de falar, o estudioso esperou alguns minutos, mas como você já pode imaginar, nada aconteceu. O estudioso orgulhosamente disse ao público: Olha, Deus não existe. Nesse momento, no auditório, uma mulher idosa se levantou lentamente e se dirigiu a este estudioso. Senhor, você é muito lógico, olhando para ver que é um homem erudito, mas tenho algumas dúvidas e não sei se o senhor pode responder. A senhora continuou: Ao longo dos anos, eu acredito na existência de Deus. Esses ensinamentos me consolam quando estou com medo, me faz feliz quando estou triste. Eu também lembro de ajudar quando outros precisam, espalhar a boa vontade ao máximo. Por acreditar na existência de Deus, minha vida se tornou mais e mais feliz. Mas se um dia eu morrer e Deus não existir, o que acredito não for verdade, então, por favor, o que perdi na minha vida? Todo o público ficou em silêncio. O estudioso pensou um pouco e disse: Acredito que a senhora nada perdeu. A senhora continuou: Eu tenho outra dúvida. Se eu não acreditar em Deus, mas depois que eu morrer, descobrir que Deus é real e que o julgamento, o paraíso e outras coisas também existem, então o que estou perdendo? O estudioso ficou sem palavras. Ok, isso é tudo o que tenho para compartilhar hoje. Te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.